A paz do Senhor, meus amados, graças a Deus. Vamos, sem delongas, abrir as nossas Bíblias. Em primeiro lugar, no capítulo 32 do livro de Deuteronômio, para que possamos nos contextualizar com a exposição do capítulo 2 do livro de 1 Crônicas. Todos acharam? Capítulo 32 de Deuteronômio, versículo 1 e seguintes. Muito bem, vamos lá então. Diz assim a palavra: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destilhe a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensais ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Muito bem, vamos para o capítulo 2 de 1 Crônicas, quando nos diz assim a palavra: são esses os filhos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Descendentes de Judá: os filhos de Judá, Onã e Selá. Esses três lhe nasceram de Batsua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez, Esrom e Amu. Os filhos de Zerá, Ziri, Etan, Emã, Calcol, Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carme, Acá, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etan, Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram, Jeramiel, Rão e Quelubai. Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, o príncipe dos filhos de Judá. Nasson gerou a Salma, Salma gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito. A Aminadab, o segundo, a Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, a Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. As suas irmãs foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abissai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Foram esses os filhos desta: Jesser, Sobabe, Ardom. Morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Hermon coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos quando tomou, e ela deu a luz a Segub. Segub gerou a Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Até aqui, para que nós possamos compreender que
o processo de Deus pela história, ele envolveu indivíduos, ou seja, a graça de Deus, ela se manifestou em indivíduos, ela se manifestou depois de indivíduos, se manifestou em nações, e esse processo tinha um propósito: levar a uma depuração para que um povo pudesse ser o povo que desse ao mundo o Salvador. Então todo o processo genealógico teve esse único, claro e simples objetivo: preparar um cenário, preparar um contexto para que o Salvador fosse dado ao mundo, para que o Salvador viesse. Você percebe que o livro de Crônicas, ele começa no capítulo 1 falando exatamente de Adão. Já ensinei algumas vezes que o termo Adão, ele é um termo mais aplicado à condição geral da humanidade, diz mais respeito ao gênero humano. Quando, por exemplo, vai se falar dos seres humanos no hebraico, então usa-se a expressão Bnei Adam, porque Adam é mais aplicado a esta condição geral, ser humano. Quando você tem o homem no sentido individual, então o termo hebraico é Ish para homem, ou Isha para mulher. Mas o livro de Crônicas, ele começa falando desta humanidade, começa citando o nome Adão, e depois de citar o nome Adão para se referir à condição geral do gênero humano como criação de Deus, vai haver um desmembramento. Nesse desmembramento, você vai chegar aqui ao capítulo 2, onde você tem os descendentes de Jacó, você tem os 12 patriarcas. Nesse desmembramento, tudo nessa direção, para que possa se chegar a esse objetivo: uma nação que vai surgir, para que através dessa nação, o israelita no qual não havia dolo, que é Cristo, fosse dado para as nações, em oferta pelo pecado de todos. Aí quando você entra no capítulo 2, versículo 3, então fala-se dos descendentes de Judá, porque Judá, de uma forma específica, foi a tribo da onde veio o Senhor Jesus. Então você vai ter aqui o nome de Davi citado, e é muito importante você entender que esse processo todo, ele se desenrola em um cenário de pecado, porque você percebe o que foi lido aqui já sobre da onde veio Davi, da onde descenderam aqueles que em última análise seriam aqueles que estavam ligados de uma forma mais íntima à questão genealógica de Cristo. Então você vê a questão do pecado. O versículo 3 diz que os filhos de Judá, essa tribo, foi a tribo da qual ascenderia o Senhor Jesus, Onã e Selá. Esses três lhe nasceram de Batsua, a cananeia, né? Você tem a citação aqui de uma nação que foi condenada à morte. Ela foi condenada a extinguir-se, como se extinguiu. Não existe a nação cananeia mais. Ela extinguiu-se, como os heveus se extinguiram, como os gergazeus, os fariseus, aquelas 7 nações, todas foram extintas. E os cananeus são um povo citado demais na Bíblia como um povo que não poderia continuar existindo. Mas agora você pega aqui logo a corrente genealógica de Judá, e é citado aqui esse enlace de Judá com uma cananeia. E você para pensar que desse entroncamento, dessa fluência, vai vir Davi, e Davi de uma forma muito especial, representando a genealogia de Cristo Jesus. O que é que nós temos aqui nessa palavra, irmãos? Nós temos o fato de que Deus, Ele fez o homem, Ele fez o gênero humano, Ele fez a humanidade para um propósito que Ele na eternidade determinou. Nós temos aqui o fato de que Deus não criou parte da sua imagem e semelhança para a salvação e parte da sua imagem e semelhança para a condenação eterna. Você vai pegar Romanos capítulo 11, versículo 32,
quando o apóstolo Paulo vai dizer que ele encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aí você vai compreender também que, da mesma forma como aquelas nações pecaram terrivelmente e levaram os seus pecados a uma consequência tão ampla que tiveram que ser extintos, Israel também pecaria, a ponto do escritor registrar que, num dado momento, Israel pecaria até mesmo mais do que aquelas nações. E se não fosse a misericórdia de Deus, não restaria descendentes. Seria extinta a nação de Israel. Quando nós vamos estudar a respeito do livro, podemos ver o livro de Crônicas, né? Porque, a bem da verdade, 1ª e 2ª Crônicas são, no seu sentido original, um livro só. Eles foram desmembrados a partir da Septuaginta, né, que ganham aí esta divisão. O primeiro livro de Crônicas, 29 capítulos, o segundo livro, 36 capítulos. Mas é muito importante quando você lida com essa questão genealógica. Por quê? Você vai entender, em primeiro lugar, que Deus é um ser de relacionamentos. A primeira coisa que temos que entender, de um modo muito especial, é que Deus é um ser de relacionamentos. Se não vejamos, desde a mais remota e inalcançável eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistiram. Eternidade sem fim, porque o próprio eternidade já é sem fim. E esse termo eternidade, ele é exclusivo para Deus, é um atributo incompartilhável, só Ele é eterno. Nós somos imortais, porque temos um Espírito que não se sepulta, mas eterno, no sentido de não ter sido criado, é só Deus. Então, pela eternidade, o Pai teve um convívio com o Filho e teve um convívio com o Espírito, em amor e em santidade. Então, Deus é um ser de relacionamentos. E Ele cria o gênero humano para esse relacionamento, para esse convívio, cuja natureza é necessariamente santa. O propósito de Deus é que convivamos com Ele santamente. Esta é a vontade de Deus, diz o apóstolo Paulo, a nossa santificação, conviver com Ele nesse aspecto de santidade e temor. E quando você estuda a questão das genealogias, você vai perceber exatamente isso, que o pecado entra, o homem diz sim para o inimigo, o pecado entra no mundo e o relacionamento com Deus, ele entra em crise. Ele entra em crise. E toda a humanidade, todas as nações, aqui representadas pelas genealogias, no livro de Crônicas, por exemplo, além dos outros livros, todas as nações, todas as genealogias estão debaixo de maldição. Todo ser humano, por causa do pecado, ele nasce pecador. Daí Davi dizer claramente: eu nasci em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou parte desse todo. Eu sou parte desse processo de condenação, de maldição. Pense numa criancinha que você tem vontade de abraçá-lo ali, em extremo, de tão mimoso que ele é, de tão lindo que ele é, mas o pecado está ali. O fato é que o pecado está ali. A natureza dele é má. Ele já veio com mal. Porque quando o pecado entra no mundo, é como a picada de uma serpente que se inocula nas correntes sanguíneas e domina todo o corpo. Então, o universo, o gênero humano como um todo, foi contaminado pelo pecado. Então, você vai ver no processo genealógico a necessidade de que alguém que não tivesse pecado entrasse nesse processo para neutralizar o veneno do pecado. Daí você tem a questão que Paulo coloca: ele encerrou todos debaixo da desobediência ou do pecado, para que ele pudesse usar com todos misericórdia. Isso é para mostrar claramente a dependência do ser humano de Deus. E quanto ao livro de 1 Crônicas e também de 2 Crônicas, quanto ao seu propósito, você tem aqui aquilo que importa. Em Adão todos caíram.
Em Adão, todos transgrediram, nós estamos identificados com o pecado, nós somos pecadores do nosso DNA. A nossa conduta de Deus, uma vez que o Evangelho, a nossa conduta com Deus, uma vez que o Evangelho é pregado, é uma conduta de quebrantamento contínuo, de humilhação sem fim, de busca da misericórdia dele sem parar. É uma busca, é um convívio do qual nós exclamamos e clamamos pela sua misericórdia e graça o tempo inteiro, porque viemos com o pecado. O pecado está em nós, a ponta do apóstolo Paulo dizer: miserável homem que sou, está lá em Romanos 7. Quem me livrará dessa realidade, desse todo do qual eu faço parte? Eu sou isso, na minha origem, eu sou isso. Então, quando você analisa os livros de crônicas, você vai deparar com esse fato: todos vieram de Adão, todos vieram desse processo. E aí isso vai ser trabalhado no sentido de que esses livros, 1ª e 2ª Crônicas, vão apontar para o que Deus deseja. Deus deseja a restauração do relacionamento. Mostra-se a falha humana, a desgraça humana do pecado, em trair-se a si próprio, já que não tem como trair a Deus, né? Já que a traição tem como princípio ativo o fator surpresa, então não dá para trair a Deus. Quando o homem peca, ele trai a si mesmo. Ele entra em crise consigo mesmo, ele arruína um propósito que é para ele mesmo, mas Deus sabia daquilo. Então, Deus entra com sua graça ao longo desse processo, e você vai perceber o quê? Que a finalidade é restaurar a adoração. Você vai ver em Davi, um homem que é instrumento de Deus no que pede seus pecados passados, não tão citados em crônicas como foi citado em 2 Samuel, mas o fato é que esse homem vai ser levantado para mostrar a misericórdia de Deus, para mostrar a graça de Deus, para mostrar esse fato. Deus quer trazer o homem de volta ao relacionamento que se perdeu desde o Éden. Aí tem a importância do tempo, que Davi tem o desejo de construir esse tempo, mas que Deus não permite. Vai terminar a 1ª Crônicas, no capítulo 29, mostrando Salomão como alguém que tem êxito nesse projeto, na edificação do templo. Mas a Davi mesmo não foi concedido isso. O que mais importa para nós, portanto, é o fato de que esse livro, esses 29 capítulos, terminam com esse símbolo do relacionamento consolidado, que é o templo. É o símbolo do relacionamento. O templo, aquele templo de Salomão, era simbólico, porque o propósito de Deus é que nós mesmos sejamos seu templo, é que cada um de nós seja esse santuário de comunhão, de relacionamento em temor e santidade com Ele. Interessante que esse livro, esses livros, eles são escritos para um povo que caíra em desgraça exatamente porque desprezara o relacionamento com Deus, desprezara o convívio com Deus. Muitos desses não só perderam o seu país, muitos da nação de Israel, do reino de Judá, não só perderam o seu país, não apenas perderam a sua terra, não apenas perderam o seu povo, não apenas perderam a sua família, mas perderam a vida eterna, porque partiram para a eternidade com esse relacionamento com Deus arruinado, destruídos, entraram na eternidade sem ter mais comunhão com Deus. Foi quebrado o relacionamento permanentemente com Deus. E quando nós pensamos nessa questão genealógica, em que nela entra o próprio Filho de Deus, por isso a importância da tribo de Judá e da citação de nomes como o de Davi, você para pensar em algo muito mais profundo. Quando dissemos que Deus é um ser de relacionamento na sua natureza, o que é que você tem aí? Quando as pessoas não valorizam o relacionamento com Deus, como a nação de Israel não valorizou, como o povo de Judá não valorizou, você tem a inobservância da sua palavra como a causa desse desprezo. Não tem como você valorizar o relacionamento com Deus se você não tem compromisso com a sua palavra, se você não tem compromisso com os seus princípios, se você não tem compromisso com os seus valores, se você até se insere num contexto religioso bastante glamouroso, mas isso aqui não é feito, a exposição da palavra de Deus. Você não gasta tempo para debruçar no genuíno Evangelho, na genuína palavra de Deus. Esse povo é um povo muito religioso,
Esse era um povo que sabia levar a questão religiosa com muito requinte, com muita pompa, como disse, com muito glamour, mas era mera religiosidade, porque a palavra de Deus estava sendo posta de lado. Então, 1ª e 2ª Crônicas são colocados, são escritos para que aqueles que agora estavam vivos, passados os anos de cativeiro, eles pudessem olhar para trás, para que eles pudessem olhar para frente. Um olhar para trás para saber aonde caíram, para que, reconhecendo aonde seus antepassados caíram, aonde o pecado derrubou seus antepassados, eles pudessem agora serem protagonistas de um novo amanhã, de um novo futuro. Eles pudessem reescrever a sua história à luz dos princípios que foram abandonados no passado, à luz dos valores bíblicos que foram sepultados no passado. Daí o nome Crônica ser bastante sugestivo também. A palavra Crônicas, do hebraico Vrei Hayamim, que significa os acontecimentos daqueles dias, os acontecimentos daquelas épocas, o que se sucedeu naqueles tempos, o que ocorreu nos tempos passados. Tome aqui, filhos, tome aqui, geração presente, uma definição do que foram aqueles dias. Dias que poderiam ter sido diferentes, poderiam ter ocorrido diferente do que ocorreu. Então há um relato aqui do que se sucedera. Como perversos foram nossos pais, como ingratos foram nossos pais, como citamos no capítulo 32 de Deuteronômio, o Senhor falando a partir do versículo 7, quando o Senhor definia as fronteiras das nações, quando o Senhor definia a porção de cada nação, Ele definia essa porção, a fronteira, os limites de cada nação, segundo o número das tribos de Israel, porque Israel é a sua porção. Então pegou esse povo que não era povo lá do Egito, e deu a esse povo esse status, deu a esse povo essa dignidade, deu a esse povo esse valor, deu a esse povo esta importância. Depois eles estavam na terra que manava aqui em Israel, eles pegaram tudo aquilo ali, e Deus lhes considera não por mérito, mas por graça, por misericórdia, e passou a usar aquilo para provocar a ira de Deus. Então, a Crônicas é escrito com esse objetivo de mostrar que, apesar de tudo que se passou naqueles dias, naqueles tempos, apesar da impiedade revelada em indivíduos ao longo da história genealógica, apesar de nós, serve para nós hoje, apesar de tudo isso, ele aponta para o fato de que Deus ainda está com as mãos estendidas, mãos de misericórdia e de graça, determinado a trazer esse povo, esses que sobreviveram ao pecado, sobreviveram às suas transgressões. Ele está determinado a trazer esse povo de volta ao relacionamento com Ele. Por isso que termina no capítulo 29 com o sucesso de Salomão com o templo. Começa em Adão, capítulo 1 é Adão, aqui no capítulo 2 você tem um desmembramento, ou melhor dizendo, uma definição para chegar em Israel, para chegar à tribo de Judá, depois que chega a Israel, e aí você vai tendo uma pormenorização da questão genealógica até chegar, por exemplo, no livro de Mateus, onde aponta diretamente para Cristo, como aquele no qual as nações haveriam de esperar. E isso já está vívido aqui em Crônicas, quando o local símbolo da adoração, o local símbolo do relacionamento é consumado em Salomão, terminando no capítulo 29. E ainda mais sobre a questão relacional, irmãos, vamos aqui, vamos meditar mais um pouco, vamos mergulhar mais um pouco nessa importância da questão do relacionamento, quando ele mostra-se interessado em trabalhar indivíduo por indivíduo e levar cada indivíduo a participar desse todo relacional, desse contexto de convívio, dessa comunhão
consigo através do povo que Ele instituiu, que Ele escolheu. Então, Deus predestina um povo, mas Ele quer que todos os indivíduos participem desse povo. Deus separou, Deus edificou em Noé a arca, no intuito de que todos ali entrassem. Então, Deus de relacionamentos. Deus de relacionamentos. Não é bom que o homem viva só. Aprendemos isso também quando essa expressão ecoa, chega aos nossos ouvidos. Não é bom que o homem esteja só. Provérbios 18 diz que aquele que se separa, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então, o propósito de Deus é relacionamento. E eu tenho insistido bastante no fato de que nunca na história do povo de Deus, o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, que se expressa no corpo místico de Cristo, na interatividade com a igreja, onde Deus se colocou, nunca isso foi tão desprezado como tem sido desprezado nos últimos dias. Hoje as pessoas têm N desculpas para não congregar. Hoje as pessoas têm N motivos, e aqueles que acham poucos desses motivos, o diabo se encarrega em dar-lhes tantos quantos motivos eles queiram, para não terem comunhão, para não se relacionarem, para não terem convívio com Deus através do seu povo. Porque o que o diabo coloca, não, adora em casa, ou em outra linguagem, reza em casa, ora em casa, e muitas pessoas têm ouvido isso, em prejuízo do convívio com Deus, em prejuízo do relacionamento com Deus. Aí você para pensar que esse Deus de relacionamento, Ele envia seu Filho, Ele manifesta a sua graça desde os tempos antigos, porque Paulo diz que Ele estava em Cristo, reconciliando a criatura com o Criador, desde tempos imemoriais, desde a queda. Ele vem trabalhando o processo da salvação para oportunizar a participação, oportunizar convívio com Ele, oportunizar vida com Ele. Toda a história bíblica aponta nessa direção, Deus chamando indivíduos, chamando pessoas, chamando as nações para conviver. E, por último, Ele vai mostrar esse propósito dele na pessoa de Jesus, na cruz do Calvário. E tendo feito isso, você vai entender que esse Deus que é um Deus de relacionamento, esse Deus que é um Deus onipresente, está em todo o lugar. Não tem um único lugar onde Deus não possa estar, sendo Ele onipresente. Você vai entender agora algo terrível, quando eu disse que muitas dessas pessoas, além de perderem tudo nessa vida, porque desprezaram a palavra de Deus, eles perderam também a sua salvação. Você vai entender que na eternidade, para onde muitas dessas pessoas que desprezaram essa palavra que lhes foi dada, entraram no local chamado inferno, nesta eternidade, não existe nada lá que lembre Deus. Não existe nada parecido com esse prédio, por exemplo, com essa lâmpada, com aquele ventilador, com esse celular, com o chão, com o cimento, com o carro, a moto, com o pássaro que voa, com o vento, com a árvore que balança ao vento, com as estrelas, com nada que lembre Deus. Lá não há nada que lembre Deus naquele lugar. A única coisa que lembra Deus naquele lugar, já que Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, e nesse caso Ele está lá também, como um comunista parteou um pastor, dizendo: seu Deus é onipresente, está em todo lugar, Ele está no inferno também. E o pastor disse para ele: a ira dele está assim. Então, a ira dele é a única coisa que está naquele lugar. A ira dele é a única porção possível para aqueles que ao longo de sua existência aqui desprezaram o relacionamento com Ele. Você já se imaginou? Não se trata de uma tentativa de colocar medo nas pessoas, mas é a exposição da palavra de Deus mesmo. Você já se imaginou estando um dia, 2, 3, num quarto escuro em que ninguém se comunique contigo, em que você não possa enxergar nada diante dos seus olhos? Um desespero que não te acometeria se isso acontecesse. Então você dimensiona isso ao infinito para entender a solidão da graça de Deus, a solidão sem a graça de Deus, a solidão sem o amor de Deus na eternidade. Então Deus em seu Filho Jesus
Ele vem pela história, pelos processos da história. E a genealogia é muito importante nesse aspecto. Para mostrar ao homem o seu objetivo, o seu propósito de trazer o homem ao relacionamento, ao convívio. Irmãos, vamos valorizar mais. Vamos valorizar de forma prioritária a nossa comunhão com Deus. Vamos valorizar de forma prioritária nosso convívio, a união mística do corpo de Cristo, que é a comunhão com os irmãos, a valorização dos momentos nos quais Deus nos fala quando a igreja está reunida. A gente precisa recuperar a prioridade devida à comunhão com Deus. Eu não estou falando para você valorizar a questão religiosa, de participar de eventos, porque infelizmente vivemos numa época também em que muitas pessoas elas estão comprometidas com a promoção de eventos. Elas promovem eventos o tempo inteiro. Elas divulgam eventos, a palavra de Deus não. Aqueles eventos são muito importantes, muitas vezes, para fortalecer um projeto de poder, maquiado de religiosidade, maquiado de ministério. Aquilo é para eles mesmos, aquilo é para a glória deles, é para o louvor deles. Mas é importante eles usarem a palavra de Deus. É importante eles usarem o evangelho para aquele projeto de poder que é para eles mesmos ser coroado de êxito. Você quer saber quando é que você está compondo um projeto que realmente está comprometido com um convívio, com um relacionamento cristão? É muito simples. Qual que é o espaço que a genuína palavra de Deus tem ali? Que a exposição da palavra de Deus tem ali? Ela é prioritária ou ela é como que um fator coadjuvante, um segundo plano? Como é que é isso aí? Na maioria dos casos, o que nós vemos hoje é que a palavra de Deus ela vem em segundo lugar. Ela é algo utilizado, ela não é a prioridade. Então você precisa entender essa importância da prioridade dada à palavra de Deus, resgatar tempo para que você possa estar aqui nesta noite como você está, levar a sério isso, porque esse povo que no passado caiu em desgraça foi excluído do propósito de Deus para as gerações. Esse povo foi excluído porque o relacionamento com Deus ele passou a ser grave. E na contrapartida você vai perceber que outras pessoas que não tinham dignidade, não tinham mérito nenhum, não eram ninguém, ocuparam o lugar daqueles que um dia tiveram chance de ser uma bênção. E para tanto eu gostaria de chamar a atenção sua para o versículo 32, quando fala, por exemplo, a luz. Aquela deu a luz a Ataí. Ataí gerou a Natã. E Natã gerou a Zabade. Zabade gerou a Eplai. E Eplai a Obed. Obed gerou a Jeú. E Jeú a Azarias. Azarias gerou a Elis. E Elis a Eleazar. Eleazar gerou a Sismai. E Sismai a Salum. Eu estou fazendo essa leitura para os irmãos entenderem que trata-se aqui da linhagem de Judá. E nessa linhagem de Judá você tem que o fato de o egípcio. O alcance da graça com relação às demais nações. O apóstolo Pedro ele coloca: vós que não erais povo, vocês não tinham uma identidade, vocês não tinham uma porção, vocês não faziam parte, vocês não tinham dignidade, mas eu trouxe vocês. Então olha quem entra aqui nesse contexto. A gente está fazendo uma leitura do capítulo 2, se referindo nesse desmembramento, que começa lá no capítulo 1, falando da condição geral, o gênero humano que começa por Adão. Então, eu usei o termo desmembramento, não é desmembramento, é detalhamento. Esse detalhamento, ele prossegue, chegando aqui no capítulo 2, versículo 1, falando dos 12 patriarcas. Aí, no que prossegue esse detalhamento no versículo 3, vai para a tribo de Judá. A tribo de Judá, de onde veio Cristo, que inclui aqui os cananeus, no começo, condenados à extinção, inclui os egípcios, dos quais o Senhor tinha dito para o seu povo: para aquele lugar não voltareis mais. De preferência, nem cite aquele nome mais, mas o poder da graça se manifestando e oportunizando, irmão, sabe o que? Participação. Esse é o aspecto da genealogia que eu gostaria de destacar. O propósito de Deus manifesto nela, chamando as pessoas à participação, nessa expressão do apóstolo Pedro: vocês que não eram um povo. O apóstolo Paulo também faz
faz essa citação. Vocês não eram povo, vocês não eram parte, vocês foram chamados para serem incluídos, vocês foram chamados para ser família. E aí vamos entender que nós não pertencemos à mesma videira, mas fomos enxertados. João capítulo 15, Jesus vai dizer: eu vos escolhi para que vocês produzissem muitos frutos, já nesse contexto de termos sido enxertados. Não pertencíamos, mas fomos chamados ao pertencimento. E o apóstolo Pedro também vai colocar que agora nessa condição, lá no capítulo 3 de 1 Pedro, somos o quê? Nação eleita. Nós não éramos nada, mas agora a gente é nação eleita. O processo genealógico evoluiu para esse aspecto. Somos nação eleita. Somos nação eleita, somos co-herdeiro, que no sentido traduzido quer dizer herdeiros também com Cristo. Por causa de Cristo somos herdeiros, herdeiros também com Ele. Nós temos aqui a importância, irmãos, de valorização nesses tempos difíceis, nesses tempos em que estão tentando esvaziar o valor devido à comunhão, o valor devido ao relacionamento com Deus, o valor devido ao relacionamento com Deus, nesse sentido de que a igreja é o corpo místico de Cristo, e que muitas vezes num domingo como esse, quando Deus está falando para o seu povo, muitos não estão aqui, alguns por motivos justos, eu sei que não poderiam estar, outros por motivos de negligência mesmo, outros porque foram infectados com essa condição, na qual o relacionamento com Deus não é mais importante, não é mais prioridade. E quando estudamos crônicas, nós vamos entender que esse assunto é posto de forma central. Tanto o livro de 1 Crônicas termina no capítulo 29, mostrando o fato de que o templo foi consumado como um símbolo do relacionamento, símbolo do convívio. Entendamos que essa parede aqui, essas paredes não tornam esse lugar um templo, isso aqui é um prédio. No passado aquele era um símbolo que tinha o propósito de apontar para esse propósito do relacionamento com Deus. Então, a 1 Crônicas termina com esse entendimento, e 2 Crônicas da mesma forma, vai terminar mostrando o quê? O relacionamento como a importância maior, porque quando Ciro dá a ordem para que aqueles que temem o povo de Israel quisessem voltar, pudessem voltar e construir uma casa para o seu Deus. Relacionamento, convívio, priorizar. Vocês que agora vêm de mais de 70 anos de cativeiro, vocês que perderam terra, vocês que perderam família, vocês que perderam bens, vocês que perderam a dignidade, vocês que perderam tudo porque vocês não priorizaram o relacionamento com Deus, vocês que perderam tudo, eis aí diante de vocês uma oportunidade de ter tudo de volta. Tudo de volta era muito mais do que voltar de Babilônia para a terra de Israel. Tudo de volta era muito mais do que voltar e reconstruir um novo prédio, símbolo desse relacionamento. Tudo de volta era ter um relacionamento com Deus levado a sério, diferente do que aconteceu nos dias passados, em que eles valorizavam tantas coisas em prejuízo do relacionamento com Deus. Nós vamos terminar essa ministração entendendo a aposta que Jesus fez, o investimento que Jesus fez em relacionamentos. João capítulo 17, há 2000 anos atrás, Ele orou por você que está aqui nesta noite. A última oração de Jesus, a oração sacerdotal. Ele quer, e assim como Ele é um com o Pai, nós fôssemos um com Ele. A última oração de Jesus aqui em João capítulo 17, antes dele ser crucificado. Ele investiu tudo em convívio, porque não tem bem, eu não vou dizer bem maior não. Relacionamento com Deus é tudo, convívio com Deus é tudo. Não adianta nada você ter todos te aplaudindo, você está no local que as pessoas te bajulam, te afagam, te aplaudem, mas o seu relacionamento com Deus não existia verdadeiramente. Então nós temos que corrigir alguns erros nos ditos cristãos. Quando você olha, a maior das bênçãos, não existe maior das bênçãos.
Só existe uma bênção. É o relacionamento com Deus. O convívio com Deus acontecendo de fato, de verdade. Conceito de bênção bíblico é relacionamento, é convívio com Deus. O bem por excelência, o bem verdadeiro do cristão é relacionamento, é convívio com Deus. Nada que coloque em choque o relacionamento com Deus vale a pena. Nada que coloque em crise o seu convívio com Deus compensa. Enquanto que o convívio com Deus, fluindo plenamente, ele compensa qualquer perda, ele compensa qualquer prejuízo, ele compensa qualquer dano. Aquele povo foi para a Babilônia, onde não tinha mais o templo glamuroso, que era uma das maiores maravilhas do mundo daquela época. Não tinha mais os muros, que era o maior símbolo de defesa deles. Não tinha mais a sua terra, que era uma terra que tinha atraído a fama das nações daquela época. Não tinha mais nada, mas aquele povo durante os 70 anos, aqueles que se abriram para a verdade, aprenderam a valorizar o que realmente era importante. Através dos manuscritos que estavam lá, da palavra revelada que estava lá ao seu alcance, eles tinham somente a palavra, somente a palavra. E nesta palavra de volta, sabe o que? Tudo o que interessa, relacionamento, convívio, tudo. Não tinha, mas o templo com as suas 7 festas, tão chamativas, tão atraentes, tão glamorosas, tão repletas de status, nada disso, foi tudo destruído, tudo virou cinzas. Mas tinha ali, em Babilônia, apenas a palavra. E foi motivados por esta palavra que eles iriam voltar para a sua terra, segundo misericórdia e graça, para reescrever de novo a sua história. Sabe o que nós vemos aí, irmãos? Sabe que Crônicas nos ensina? Que pela história não teve como o povo de Deus entender aquilo que realmente importa, sem que as perdas terríveis acontecessem, sem que nós fôssemos, sem que o povo de Deus fosse levado a abrir mão daquilo que estava se colocando como mais importante do que o convívio com Deus, mais importante do que o relacionamento com Deus, mais importante do que a vida com Deus. Pela história, mesmo o conceito religioso teve que ser destruído, mesmo aquilo que dentro do contexto da religião parecia tão importante, teve que ser reduzido a cinzas, para agora chegar lá no capítulo 36 de 2 Crônicas, quando a Bíblia diz que o rei Ciro emite um decreto e fala: pode ir reconstruir das cinzas, pode ir recomeçar do zero. Ou seja, era Deus falando: vocês agora entenderam aquilo que realmente é muito importante, vocês perderam tudo que não valia nada, para aprender aquilo que realmente vale tudo. E aí eu me lembro de novo da citação de um grande homem de Deus, foi Eliot, que morreu martirizado na sua vida missionária, quando advertiram a Eliot que ele poderia morrer se ele levasse avante aquele projeto missionário, me parece que nas Geórgias. Então insistiram para ele não ir, porque ele poderia morrer, e ele foi, como acabou morrendo. Mas antes de ir, ele disse o seguinte: não é todo quem abre mão do que não pode reter para reter o que não pode perder. Não é todo quem abre mão do que não pode reter. O que é isso? Você pode segurar mesmo os bens? Você pode segurar mesmo o seu status eternamente? Você pode segurar mesmo a sua vaidade para sempre? Você pode segurar o dinheiro? Você pode segurar o carro, a casa, uma gripe? Você pode segurar mesmo aquilo que você tem em suas mãos? Não pode. Vai chegar um momento em que, por mais apegado a isso, a minha, a sua, a nossa mãozinha vai fazer assim, ela vai se abrir, e naquele caixão onde está lá aquele corpo lívido, sem sangue e sem vida, essa mãozinha não vai poder fazer isso de novo, chamando os bens de volta. Foi isso que Eliot e todos os homens de Deus entenderam. Não é tolo quem abre mão do que não pode reter para não perder aquilo que é especial, ou para reter. Aí sim tem que segurar.
para reter aquilo que não pode perder. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça nesse momento. Deus vai te dando uma chance de participação. Vamos estudar mais sobre genealogia. E nela vamos aprender a importância de valorizarmos a comunhão cada vez mais. Participação cada vez mais. Interatividade com Deus. Valorização de tudo aquilo que está relacionado a Deus e a sua obra. A cruz foi um ponto alto da aposta de Deus para que você pudesse vir e participar. Mas não vem com salto alto, não. Não vem com o nariz empinado, não. Vem quebrantado, vem humilhado, vem reconhecendo o que você e eu somos: pó, nada. Aceite o convite da graça com o rosto no chão, de forma humilhada, pensando: se não fosse graça e misericórdia, eu deveria estar já no local onde tudo que existe de Deus lá é sua ira. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui estudando os relatos daqueles dias que se passaram, daqueles tempos em que, infelizmente, muita tragédia se multiplicou, porque o homem tentou se impor diante de ti através dos seus próprios méritos. Tentou colocar o seu projeto no lugar do projeto de Deus. Tentou usar a dádiva de Deus, desde o seu corpo, que é uma dádiva, os bens, o tempo, o pouco e o muito, para promover a si próprio em vez de te exaltar, para glorificar a si próprio em vez de te glorificar pela oportunidade de convívio, de relacionamento, de vida contínua. Nós te louvamos pela palavra revelada. Te louvamos porque o Senhor nos ilumina nessa palavra que foi revelada, para que ela nos quebrante, ela nos humilhe cada vez mais, e que possamos olhar para a cruz, e olhando para a cruz de Cristo, nós possamos exultar, nos alegrando em Ti, e possamos Te exaltar pela oportunidade dada na pessoa bendita do Teu Filho, de levar o relacionamento contigo até as últimas consequências, de priorizar acima de tudo e acima de todos, de forma que os maridos possam, assumindo o papel sacerdotal, mostrar isso para os seus cônjuges, para os seus filhos, ensinar mais do que com palavras, ensinar com seus exemplos, de forma que aqueles que ainda não te conhecem também possam ver em nós esse testemunho com relação àquilo que é tudo: comunhão contigo, relacionamento contigo, e que isso repercuta nas nossas obras, nos nossos atos, e eles te glorifiquem a Ti que estás nos céus. No nome de Jesus, nós oramos. Te pedimos, Senhor, que esses momentos que o Senhor nos concedeu nesta noite se eternizem, que embora esta liturgia vai se encerrar daqui a alguns segundos, mas que esta mensagem ela fale para sempre aos nossos corações, nos mudando e nos moldando segundo Cristo. No nome de Jesus.